Olá, meus irmãos, eu sou Maurício Dutra, estou aqui hoje para, com imensa alegria, aceitar o convite da casa e fazer a palestra de hoje. Espero que todos possamos ter um encontro proveitoso, todos possamos juntos emanar boas energias, não só durante as nossas orações, como também possamos juntos emanar boas energias durante a nossa palestra. Assim, sem mais delongas, eu convido a todos a realizarmos a nossa prece de abertura. Vamos agradecer a Deus e pedir a Deus que possamos todos nós, no dia de hoje, juntos, sintonizar com o Mestre Jesus, sintonizar com este irmão que há 2000 anos veio à Terra nos ensinar a amar, mas que há mais de bilhões de anos cuida do nosso planeta e de cada um de nós que aqui estamos tentando evoluir, tentando caminhar em direção à luz. Que o amor, que a caridade e que a esperança, no dia de hoje, possam renascer em nossos corações e, com a permissão da espiritualidade e dos mentores amigos da casa, pedimos para iniciar o nosso encontro de hoje. Muita paz, que assim seja. Meus irmãos, nós estamos vivendo um momento doloroso na história da humanidade, momento que já passamos alguns anos, algumas décadas, alguns séculos, mas que sempre que ele volta, é um momento que marca o nosso coração. Estamos vivendo um momento de mortes coletivas, um momento de desencarnes, mortes de familiares, de amigos, de conhecidos. Isso toca o nosso coração, mas ao mesmo tempo inquieta a nossa mente com algumas perguntas, todas elas, muitas delas, sobre a morte. É um tema que muitas vezes, quando acendemos a interrogação em nós, nos perturba. Alguns têm medo, outros têm receio, outros nem sequer querem falar sobre ela. Mas não queremos aqui relativizar a morte. Não queremos aqui amenizar a dor que sentimos nesse momento. Mas temos que esclarecer, sim, alguns pontos. É nosso dever, principalmente como espíritas, neste momento, esclarecer, por exemplo, que apesar da morte ser dolorosa, ela ainda é essencial no nosso atual estágio evolutivo. Porque parem para pensar, meus irmãos, se de tempos em tempos, de décadas em décadas, não morrêssemos, não desencarnássemos, não fôssemos ao plano espiritual ver de novo o filme da nossa vida e perceber quantos erros cometemos, quantos desatinos, quantas dúvidas ainda pairam não só nos nossos corações, mas nas nossas ações, desvios de caráter, de conduta. Será que em uma encarnação de 1000 anos nós corrigiríamos os nossos vícios?
e eu usarei este termo bastante hoje, não só desencarnar, faz parte da nossa evolução. Claro que como espíritas sabemos que a morte em si não existe, porque a morte que falamos é a desencarnação, que é uma passagem para um período de aprendizado no plano espiritual e futuramente uma nova vida. Alguns se perguntam também, mas apesar da morte ser essencial, muitos vão me dizer, mas Maurício, por que uns morrem tão cedo, outros vivem mais? E a resposta é exatamente a mesma. Tudo é uma questão de planejamento evolutivo. Tem pessoas que têm necessidade de ficar 1, 2 anos, alguns meses. Outros têm necessidade de ficar 30, 50, 80, até 100 anos. Temos pessoas aí centenárias. Mas não duvidemos jamais que por trás de tudo há um planejamento. Muitos vêm para ensinar a família por breve tempo, outros vêm para ensinar por tempo mais longo, mas cada um com seu propósito. O que nós temos que entender que encarnar e desencarnar, ou seja, morrer, é uma bênção. Pois todos sabemos que quando viemos para este mundo, viemos com uma carga de bateria, um prazo de validade. Isso às vezes intriga as pessoas, pois as pessoas pensam: se viemos com um prazo de validade, ficaremos este prazo maior ou menor? E não temos muito o que nos preocupar, então, se a nossa vida será longa ou curta. Só que, meus irmãos, alguns pontos têm que ser verificados nessa análise. O primeiro é que esse fluido vital que é colocado em nós ao reencarnarmos, ele sim nos diz que nós vamos ter 30, 50, 80 anos. No entanto, nós seres humanos, e aí sim volto à questão inicial, conforme o nosso propósito de vida, mas também conforme as nossas ações nesta vida, podemos diminuir ou aumentar. Talvez não seja algo tão comum, mas parem para pensar. Alguém que vem para ficar 80 anos com aquele corpo e começa a beber, começa a fumar, a usar drogas, começa a tomar atitudes, às vezes, que são contrárias à vida, como, por exemplo, a correr demais no trânsito, a exagerar na velocidade. Será que esta pessoa não pode antecipar o seu prazo? Eu não tenho dúvida disso que eu estou falando. Nós temos sim uma data marcada, mas conforme o nosso livre-arbítrio, e não podemos esquecer que temos esse livre-arbítrio, nós podemos antecipar, ou também, agora sorriam, podemos prorrogar. Como assim prorrogar? Sim, prorrogar. Nós temos o exemplo, por exemplo, de Divaldo Pereira Franco, de Raul Teixeira, pessoas que já nos citam abertamente, palestrantes espíritas, médiuns conhecidos, que tinham um fluido vital determinado para algum tempo, e devido às suas obras, eles não falam isso claramente por sua humildade, mas sim devido às suas obras, é dado a eles prorrogações, moratórias, para que eles fiquem mais tempo, devido à utilidade que eles estão tendo. Obviamente que muitas vezes essa utilidade é uma pessoa que precisa ficar mais por causa de algo não tão grandioso como Divaldo e Raul, mas algo mais ligado à sua própria evolução. Mas o que temos que saber é que podemos sim diminuir ou prorrogar. Cabe a nós decidirmos isso
através do nosso livre-arbítrio, através das nossas atitudes. Então, meus irmãos, não dá para olhar para alguém e pensar, morreu jovem, foi tão cedo. Muitas vezes foi cedo porque não precisava mais estar aqui. Muitas vezes foi tarde porque tinha muito ainda o que aprender. Muitas vezes foi cedo porque estava abreviando, estava forçando uma desencarnação prévia sem necessidade. E muitas vezes foi tarde porque tinha muito a ensinar àqueles que aqui estão. Não há uma regra única. Não tentemos entender os planos de Deus. Mas saibamos, meus irmãos, que a morte não é uma punição. A morte em si não é bênção, nem dádiva, nem um ato punitivo de Deus, mas faz parte das leis divinas, da própria lei de destruição para uma futura reconstrução. Assim funciona o universo. Algo se desconstrói e se refaz. Nós, como seres humanos também, quantas vezes para evoluir temos que nos desconstruir, reconstruir, para então evoluir. Isto é evolução. A morte é só uma passagem. O que temos que saber, meus amigos, é que na verdade, nós aqui na Terra, no plano encarnado, temos muito medo de desencarnar. Mas no plano espiritual, há espíritos com muito medo também de reencarnar. Aliás, é mais difícil reencarnar do que encarnar. Porque pensem vocês, quando desencarnamos, uns choram desse lado, mas outros sorriem do lado de lá pela volta do irmão amado. Quando reencarnamos, muitos do lado de lá choram. Pelo até breve que aquele irmão ganha pelo seu reencarne. Mas, enquanto alguns aqui sorriem, o espírito reencarnante vai perdendo momentaneamente, devagar, a sua memória e até reencontrará irmãos conhecidos que lhe amarão muito, mas dos quais ele não lembrará imediatamente, lembrará apenas em seu coração. A grande verdade é que reencarnar ou desencarnar é um ato misericórdia divina, é um ato de misericórdia do Pai, para que possamos continuar evoluindo, encarnação após encarnação. Mas não tenhamos medo. Também não tenhamos pressa, porque estamos aqui para ficar o máximo e o mais que pudermos. Porque do contrário, podemos pensar que o suicídio ou a eutanásia é um bom caminho, o que sabemos que não é. Porque a morte só é boa quando é no momento certo. Assim como o reencarne só é bom no momento adequado. Não antecipemos. Façamos a nossa vida, planejemos, mas deixemos sempre espaço para os planos de Deus. Tem uma palestrante conhecida chamada Ana Guimarães. E essa história que eu gostaria de contar para vocês hoje. Conta Ana Guimarães que, por muito tempo, foi morar na casa de pais adotivos, não pais adotivos, porque ela tinha pais naturais, mas de amigos da família que a acolhem e permitem que ela more, enquanto ela estuda e faz a sua educação junto deles na cidade, que era longe de sua casa natal. E conta Ana Guimarães que por muito tempo ela mora ali até que ela vai embora quando termina os estudos. E tempos mais tarde, já na sua cidade de volta, ela fica sabendo que aquele casal que a acolhe como filho, como filha, está na cidade e ela vai os ver com alegria, mas chega lá e vê aquele homem, um pai adotivo para ela praticamente, muito abatido. Estava com câncer, com uma doença muito grave. E aquele homem tinha um medo de morrer.
Ele não queria morrer, como muitos de nós não queremos. Mas, sabendo que Divaldo Pereira Franco, grande médium e palestrante espírita, estava na cidade, ela o convida então para visitar, para ir até uma palestra que ele daria. Lá, Divaldo faz a palestra e ao final muitos irmãos então vão conversar com ele, entre eles esse homem. Esse homem estava meio sem saber o que fazer ali, quando, para surpresa dele, o próprio Divaldo vem até ele e diz: então, hein? Então, meu irmão. Aquele homem toma um susto. O que será que Divaldo sabia? Ele conhecia a mediunidade de Divaldo, mas será que Divaldo sabia tanto assim daquele medo que ele tinha? E ele resolve então sondar Divaldo. Mas, Divaldo, o que você acha? E Divaldo, que não sabia, ao ver daquele homem nada da vida dele, diz: acho não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que o senhor vai desencarnar. Aquele homem se assusta, toma um susto, dá um pulo. Até a própria Ana Guimarães, que havia levado ele para ver Divaldo, pensa: meu Deus, será que eu fiz algo errado? Será que eu não devia ter trazido? Como é que Divaldo foi tão frio? De que maneira Divaldo fala isso abertamente? E Divaldo então prossegue: meu irmão, você pode estranhar eu falar isso para o senhor, mas o senhor lembra daquele tempo que o senhor era bucheiro e vendia embutidos? E o homem: sim. O senhor lembra que o senhor vendia de manhã até a noite para sustentar a família? E o homem: sim. E o senhor lembra isso? E o senhor lembra aquilo? E o homem: sim. O homem não entendia onde Divaldo estava querendo chegar. Até que Divaldo diz: e o senhor lembra aquele dia que o senhor saiu da sua rota porque não estava conseguindo vender? E o homem: sim. E o senhor lembra que encontrou crianças sozinhas num pátio, num terreno baldio, com uma casinha ao fundo? E o homem: lembro. O que aconteceu naquele dia? E o homem então lembrou que ele havia perguntado àquelas crianças se elas tinham o que comer. E as crianças diziam que não, que hoje não. Mas que elas estavam bem, que o homem não se preocupasse, porque a mãe deles, Benedita, sempre dizia que Jesus ia mandar a comida. Então eles viviam bem e tinham certeza que Jesus hoje também enviaria, porque nunca havia lhes faltado. Aquele homem se emociona e lembra então que ele disse àquelas crianças, que de hoje em diante Jesus enviaria através dele todos os dias o alimento. E que fossem chamar a mãe para que ela soubesse a novidade. Assim as crianças o fizeram, e aquele homem todos os dias levou o alimento para elas, sem faltar. Quando ele não havia conseguido vender quase nada, ele fazia um bico de pedreiro, um bico aqui e outro ali, e pedia que as pessoas não lhe pagassem em dinheiro, mas dessem alimentos para ele levar para aquelas crianças. Tinha dias que ele rezava a Deus que não conseguisse vender todos os alimentos, para que aquelas crianças tivessem o que comer das sobras da comida que ele vendia. E diz Divaldo: e sabe, meu amigo, o plano espiritual provia tudo isso, para que sobrasse, e até porque algumas pessoas dessem um troco a mais, para que a sua esposa não ficasse braba, furiosa com o senhor, que tinha dado tudo e não sobrava dinheiro para vocês. E é por isso que eu lhe digo que o senhor vai desencarnar. Porque, meu amigo, quem está dizendo isso não sou eu. É Dona Benedita, que está aqui e veio lhe agradecer. Muito obrigado. E veio lhe dizer mais, que assim que o senhor desencarnar, ela
estará do outro lado esperando para lhe dizer: muito obrigado pelas sobras. Aquele homem chorava, Divaldo também se emocionava, todos ali se emocionavam. Quando aquele homem então diz: tudo bem, podem me levar. Apenas peço mais 1 ou 2 meses, alguns meses, para que eu possa terminar o encanamento do lar das crianças que estou ajudando a fundar. Todos sorriram. Divaldo não fala mais nada. Aquele homem então vai embora, agora tranquilo com a morte, e passado alguns meses, quase exatamente ao tempo do término do encanamento do lar das crianças, ele desencarnou. E diz Divaldo que lá estava a Dona Benedita, apenas para lhe dizer e abraçar: meu irmão, muito obrigado pelas sobras. Quando eu ouço essa história, eu sempre me lembro do filme Encontro Marcado, no qual Brad Pitt, fazendo o papel da morte, encontra ao final do filme Anthony Hopkins, que iria morrer e tinha pedido mais um tempo para acertar as coisas, e pergunta então para ele: meu irmão, eu devo ter medo da minha passagem? E Brad Pitt então, na passagem da morte, na figura da morte, olha para ele e diz: um homem como você? Não. Meus irmãos, façamos o melhor e o máximo que pudermos para seguir as pegadas de Jesus, para que quando a nossa hora chegar, a hora da passagem, nada tenhamos a temer. Amemos ao próximo como a nós mesmos e vivamos a cada dia em plenitude, pois viver, desencarnar, morrer, viver aqui ou no plano espiritual, seguindo as pegadas de Jesus, não é motivo de medo, é motivo de alegria. Que Jesus abençoe a todos. Que o Mestre de Amor não só abençoe a todos nós, mas que o Mestre de Amor ilumine os nossos corações, para que hoje despertemos para a vida, para que o dia que despertarmos do lado de lá, naquilo que chamamos morte ou desencarne, tenhamos alguém também de braços abertos, talvez não a agradecer, a dizer muito obrigado, mas a alguém a nos consolar e olhar no fundo dos olhos e dizer: meu irmão, eis a porta estreita, já a atravessaste. Bem-vindo ao reino dos céus. Que Jesus abençoe a todos. Muita paz. Que assim seja.